pessoal, Oi. tudo bem? Então, eu sou a Elizabeth Feijó dos Santos e eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, tá? Eu tenho 31 anos, tenho 1,32 m, eu descobri a síndrome de Turner com 7 para 8 anos, né? Mas desde quando eu nasci, que eu fiz o teste do pezinho, já deu alguma alteração, mas os médicos não souberam, né, diagnosticar o que seria. Disseram que eu teria uma perna mais curta do que a outra. E daí, com uns 3 meses de idade, eu já tive infecção urinária. A minha mãe começou a me levar em pediatra, em médicos, né, sempre perguntando por que eu não desenvolvia, né. Eles diziam pra minha mãe como é que ela queria que eu fosse alta, né, que eu crescesse se ela era baixinha, né. A minha mãe é só um pouquinho mais alta do que eu. E daí, com 7 para 8 anos, eu comecei a ter uma dor, que eu dizia que era no estômago. Então, a minha mãe me levou no hospital, aqui de Canoas. Chegando ali, a gente pegou uma médica muito boa, que mandou fazer um raio-x e viu que eu tinha um coração grande. Daí, já me encaminhou para uma amiga dela, né? Essa amiga dela me encaminhou para um outro médico, amigo dela, lá no Santo Antônio. E esse médico nos encaminhou para umas faculdades atrás do Santo Antônio, aonde eu já tinha estado com 1 ano e 8 meses, que eu tive internada no Santo Antônio e os médicos me encaminharam para essa mesma faculdade. Só que com 1 ano e 8 meses, quando a gente esteve lá, a médica falou a mesma coisa. Como é que tu quer que ela seja, né, grande se tu é pequeno, né? E daí, quando nós voltamos com 7 para 8 anos, a médica, que era estagiária na época, lembrou da minha mãe, lembrou da história toda, né? Então, a gente fez o exame eucariótipo, né? Que é um exame de sangue. Demorou uns 6 meses para ficar pronto esse exame. Eu me lembro que a gente recebeu uma carta dizendo para ir lá ver o resultado, que já tinha saído. Imagina isso lá em 96. Era raro telefone, era... Então a gente recebeu essa carta. Daí, chegando lá, a médica me disse, né, ó, tu tem a síndrome de Turner, que é, né, nos cromossomos o X, né? No meu caso, eu falta um X, né, para que eu pudesse crescer, me desenvolver normal, né? Daí, depois que ela falou isso pra mim, a gente foi encaminhada para começar a fazer o tratamento no Clínicas, com a endocrinologista. Daí eu comecei a fazer o tratamento com a endócrino lá no Clínicas, com o médico para bexiga, rins também, porque essa síndrome, ela ataca, né, os rins, a bexiga. A gente tem que estar sempre fazendo acompanhamento, sempre fazendo exames para ver como é que está, né. Daí eu fui fazendo o tratamento, daí fui também para o Instituto do Coração, onde eu fiz a cirurgia. Eu fiz cirurgia cardíaca com 10 anos. Quando eu cheguei lá no Instituto, eu fiz vários exames e daí descobri que eu tinha sopro. Eles esperaram 3 anos para ver se fechava o meu sopro, mas não fechou. Daí eu tive que fazer a cirurgia. E assim eu fui fazendo os tratamentos. Comecei a tomar a injeção do crescimento. Fazia as injeções, né, na barriga, nos braços, nas pernas. A minha mãe no começo aplicava, depois eu mesma comecei a aplicar, né, em mim. Só que eu tive que parar porque nisso eu fui pra ginecologista. Porque eu também não tenho os hormônios da menstruação. Porém, com 10 anos eu menstruei, só que ficou uns 4 dias, 5 dias e não veio mais. Daí veio depois de uns 4 meses de novo. E assim ficava. Daí eu falei com a minha endócrina, ela me encaminhou pra ginecologista. Só que ele teria que ter me dado um remédio pra mim não menstruar mais. E ele não fez isso, ele deu um pra que eu menstruasse, né? Ele me deu um anticoncepcional pra que eu menstruasse. Daí, quando eu voltei na endócrina e que eu contei pra ela, ela ficou muito brava. Ela disse, como é que ele te dá um remédio, né, não vê teu prontuário, não conversa comigo, porque isso pode te dar outras coisas, né? Pode te dar diabetes, pode te dar muitas outras coisas. Então, eu tive que parar com os hormônios do crescimento. Depois disso, eu tive a última coisa, assim,
que eu tive foi tuberculose, com 14 anos, que eu fiquei uma noite no clínicas internada. Eu tirei água do pulmão só com uma xilocaína ali, e o médico enfiava a agulha para tirar a água. Enfiava assim, parecia que ia me arrebentar tudo por dentro. É muito ruim, mas foi a única coisa assim que eu tive de... Depois eu melhorei, depois, graças a Deus, agora eu tô bem, não tenho mais... Claro, tenho acompanhamento, porque a gente precisa ter. Como eu disse, essa síndrome vai trazendo outras consequências, outras coisas, né? Então a gente tem que ter um acompanhamento com os médicos, né? E é que nem uma médica minha uma vez lá no Clínicas me falou. Ela disse que tem uma caixinha de surpresa. A gente vai montando aqui, daí aparece alguma coisa, a gente vai lá e monta. Então, e daí, essa é um pouco da minha história. Eu sou formada em RH, tô fazendo pedagogia também, agora. Trabalho num posto de saúde, como agente de saúde comunitário, onde eu vou nas casas visitar as pessoas para cuidar delas, ver como é que elas estão, como é que tá a saúde delas. E é isso, gente. Essa é um pouco da minha história que eu queria contar pra vocês. E o nosso símbolo, a borboleta, tá? Beijo. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Que comentem, compartilhem.